Olha, você tem dificuldades em se comunicar, não se sente seguro na hora de falar em público, até mesmo nas redes sociais, quando você vai fazer os seus stories, né? Vai mostrar ali, vender o seu produto. Então, presta atenção nesse bate-papo com o professor de oratória expressiva, Felipe Ferreira, que ele vai dar várias dicas de como melhorar a nossa comunicação. Gente, se comunicar é tudo na vida, né? Quem não se comunica, se estrambica, é verdade, Pois Felipe? é. Boa tarde, seja bem-vindo, Boa tarde, viu? tudo bem? Prazer imenso estar aqui com A gente vocês que agradece a sua presença para vir ajudar, né, as pessoas que têm essa necessidade de falar, mas elas não sabem por onde começar, qual profissional buscar para ter essa melhora na comunicação. Pois é, a comunicação e a oratória são, de fato, as habilidades do século. A gente precisa, o quanto antes, começar a dar atenção para isso, não só nas relações pessoais, mas também nas relações profissionais. E é por isso que eu estou aqui hoje, para a gente tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos, que o pessoal às vezes divulga de forma equivocada pela internet, a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais a internet, que Sim, hoje está aí. Gente, a internet, hoje ela oferece a possibilidade de você vender o seu serviço, o seu produto de forma assim, que você não precisa ter aquele investimento tão alto. É claro que aqui na televisão você pode investir, você vai ter muito mais clientes para você, né? Mas a rede social tá aí, gente, de portas abertas para você se vender também. E o Felipe preparou telinhas para que a gente acompanhasse aqui de forma organizada para você ir tirando print. Já pega o seu celular, já vai tirando uma fotinha aí do que a gente vai estar mostrando aqui para você. Começando aqui pela questão que a oratória não é dom, é técnica comportamental. Acho isso importante de falar, né? As pessoas acham, nasceu com o dom da fala. Eu acredito que todo mundo já tem escutado pelo menos uma vez que a oratória é um dom. Ou você nasce falando bem, ou você não consegue desenvolver essa habilidade, e isso é um grande erro. A oratória, ela é uma habilidade comportamental que você adquire e desenvolve com o tempo. Isso exige treino, claro. Mas a gente não pode se alimentar dessa crença de que se você não se sente hábil para falar em público, então você nunca vai conseguir falar em público. Eu costumo dizer que a oratória é semelhante ao treino da academia. Você hipertrofia se você for lesionar a tua musculatura, se alimentar para isso, você vai ter resultado. A genética, nesse caso do exemplo, ela tem uma interferência maior, mas com a oratória não. É uma habilidade 100% comportamental. Eu acredito que tudo na vida, na verdade, é uma questão de prática, né? Sim. Eu já li um livro, esqueci o nome do livro aqui agora, gente, mas ele fala que ninguém nasce com dom. Tudo é uma questão de rotina, de prática, de você se esforçar. Um jogador de tênis, por exemplo, né, que quer ser o melhor do mundo, é treino, Sim, é prática, certeza. entendeu? Como tudo na vida. Você acha que quando eu comecei aqui no Vitrine Revista, você acha que eu falava assim, ia pra lá? Nossa senhora, eu tremia igual uma vara verde. Mal sabe, né? Você de casa que me acompanhou, acho que deu pra perceber, porque realmente dá medo. E ainda mais quando você sabe que tem pessoas te olhando, te observando. Pois é, o ser humano não evoluiu para falar em público. Quando a gente está numa situação de exposição, a nossa mente ela não sabe a diferença entre aquela plateia que está te olhando no olho, te assistindo, e um leão rugindo para você. Então, essa experiência vai despertar mecanismos de defesa. Batimento cardíaco acelerado, descarga de adrenalina e as pessoas, exatamente, a mão transpirando, e as pessoas acreditam que isso é uma incapacidade. Não, essa é uma resposta do seu corpo. A gente precisa entender que é necessário normalizar esse medo, mas ele faz parte do processo. Claro, todo mundo, né, gente? Acho que seria estranho se a gente não tivesse esse tipo de sentimento. Com certeza. Né? A Fernanda Montenegro, inclusive, ela fala que quando um ator está na coxia, ou uma atriz, e não sente borboletas no estômago, ele morreu para o teatro. E na oratória é a mesma coisa. É claro que eu me senti ansioso antes de estar aqui, mas a gente precisa entender esse comportamento, respeitar esse comportamento e praticar para que ele fique cada vez menor. Felipe vai dar dicas de como você pode, né, se preparar para todo esse momento. Quer ver? Ó, vamos ver aqui a próxima. Ó, técnicas de respiração. Respiração, eu até ia falar isso. Respirar, dar aquela respirada, puxar o ar para você entrar, por exemplo, num palco, entrar aqui, né, para dar entrevista, é super importante. É isso que seria essa técnica de respiração? Isso, a respiração, ela é fundamental para o bom resultado da oratória. Quando você mantém essa coluna de ar dentro de você, você tem combustível para fazer vibrar com brilho as suas cordas vocais, você consegue pensar com mais calma, aqueles brancos que a gente tem, eles se resolvem quando você oxigena o seu cérebro. Então, é importante a gente entender como é esse movimento de respiração. E eu trouxe hoje para vocês uma técnica de respiração que é bastante conhecida, que é a respiração quadrada. Para a gente conseguir, de certa forma, diminuir os efeitos colaterais desse pico de adrenalina, desse batimento cardíaco acelerado que às vezes atrapalha o nosso desempenho. É muito fácil, você vai contar 4 tempos
em 4 etapas. Você vai inspirar o ar pelo nariz sem fazer muito atrito durante 4 tempos. Quando o ar estiver dentro de você, você vai segurar esse ar durante 4 tempos. Depois você solta esse ar, expira esse ar em 4 tempos. Nesse ponto é importante dizer que o ar, ele tem que sair gelado na palma da mão, como um fiozinho assim, mais gelado do que esse ar condicionado. Isso indica que você está treinando a distribuição do seu ar conforme você fala. Pode e aí fazer a gente sentado? Pode fazer sentado, é melhor fazer em pé. Vamos fazer em pé? Vamos fazer em pé. Vamos fazer então, pessoal? Vamos fazer de casa? Aí, você de casa vai fazer junto comigo? Vamos lá então, ó. Então, olha só, você vai colocar o dedinho no umbigo, espalmar a mão só para sentir o movimento aqui da sua barriga. Então, você vai inspirar o ar em 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Expira o ar. 1, 2, 3, 4. Ele tem que bater gelado. E agora você espera 1, 2, 3, 4 para repetir o processo e inspirar novamente. Quantas vezes preciso fazer esse... Você pode fazer 2 ciclos. Faz o primeiro, faz o segundo e encerra. Isso vai diminuir a sua adrenalina, o ritmo do seu batimento cardíaco e vai colocar a gente numa coisa que é super importante na oratória, que é o estado de atenção focado. Você vai sair dessas sensações que estão permeando aí o seu nervosismo e você vai depositar a sua atenção na mensagem, que é aquilo que importa de ser transmitido. Eu tenho essa técnica de respiração no yoga. O yoga oferece muito essas técnicas de respiração pra gente dar uma, amenizada. Quando você, de repente, até crise de síndrome do pânico, essas crises de ansiedade. A respiração, gente, é uma excelente ferramenta para nossa vida. Olha só, e para oratória não é diferente. Né? Não é. No yoga, você vai inspirar e soltar pelo nariz, eu acredito, Isso, né? Mas na oratória, a gente solta o ar pela boca. E a depender também do conteúdo, do ritmo de fala, é interessante puxá-lo pela boca também. Essa é uma técnica. Essa é uma técnica, mas a respiração quadrada a gente tem que fazer sempre. Acordou, vai começar o seu dia, quer se sentir diferente, quer se sensibilizar, faz a respiração quadrada. Respiração quadrada para começar o dia, começar a semana e bombar nos próximos dias da sua vida, seja profissional ou pessoal, tá bom? Vamos para a próxima técnica aqui, ó. Como melhorar a comunicação no dia a dia. Eu acho que a primeira coisa, não a gente ter a vontade de falar, né? Porque tem pessoas que parece que não têm vontade de se comunicar. Mas a gente precisa ressignificar isso. Às vezes, a pessoa não tem vontade de falar em público porque ela teve experiências que foram frustrantes, ela acha que ela não tem capacidade, ela se alimenta de crenças erradas. Quando eu falo assim, de que forma a gente melhora a nossa comunicação no dia a dia, é aproveitando cada oportunidade de exposição. Exposição e gradação. A exposição ela tem que ser gradativa. Começa trocando uma ideia com o motorista de aplicativo que te faz uma pergunta sobre você. Depois puxa um assunto com a mocinha que vai te atender, por exemplo, numa padaria. Quando você for solicitado em sala de aula, você sabe aquela resposta. Eu sou professor da graduação e eu vejo os meus alunos ansiosos para responder. Eles não respondem por medo. Responde, a gente perde a vergonha passando vergonha. Exatamente. Não levando tem o outro tombo, jeito, né? exatamente. Não, é levando o tombo que a gente perde a vergonha. É que as pessoas, elas acreditam que a oratória é um encontro. E não, a oratória é desencontro. E é nesse desencontro que a gente se fortalece. A gente precisa se desencontrar, engasgar, perder a fala, entender como solucionar isso naquele momento para que na próxima apresentação a minha exposição seja gradativamente maior e o mecanismo de defesa do meu corpo esteja mais controlado. Ô, gente, tudo isso que a gente está falando aqui para vocês não é só para quem trabalha com rede social. A comunicação faz parte da nossa vida. Você que vende qualquer produto, seja uma confeiteira, precisa tá bem ali, a falar bem com o seu cliente, não é não? Não é? Conversar com a pessoa ali que te procura, conversar com o chefe, não é não? Para você também ter habilidade, saber como ali se postar, né? Sim, perante a pessoa, não é? Eu tô vendo que você tá com a postura aqui, essa questão da postura do ombro também ereto é importante. É legal a gente pode permanecer sentada, tá? A gente tem a base do ator para oratória, então são os pés paralelos, os joelhos levinhos, você vai rotacionar os ombros para trás, imaginar que tem um fiozinho saindo do topo da sua cabeça. Essa postura te ajuda a manter a coluna de ar, que vai dar tônus para a sua voz. Isso é importante também. E essa questão da oratória não ser só para quem trabalha na televisão, ela é fundamental, porque hoje quem não vende
trabalha para quem vende. E para vender, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E todo mundo é vendedor. Todo mundo é né? vendedor. Eu tô aqui de apresentadora, gente, mas eu sou vendedora. Eu tô vendendo aqui o meu produto, Inova Hair, tô vendendo um monte de coisa aqui, né? Ótica Simone. Então, assim, né? Vendendo os nossos participantes aqui também. Então, por mais que às vezes você fale, não trabalho com vendas, isso não pertence a mim. Pertence sim, porque a gente sempre está vendendo o nosso serviço, né? Então, Exatamente. acho que é importante você ter essa habilidade por conta disso. Bom, tem mais aqui, ó. Tem uma pergunta chegando? Pessoal de casa sempre participando. Obrigada pela participação de todos vocês, tá? Vamos lá, vamos ver quem está falando aqui com a gente. Qual é a pergunta? Kleber Pereira de Carvalho. Boa tarde. Gostaria de saber por que pareço tão claro na comunicação, mas muitas vezes as pessoas entendem errado o que quero dizer. De certo, ele está perguntando, né? Você entendeu a pergunta, né? Eu entendi, ó. Ele está querendo ser claro. Eu entendi, tá, Kleber? Tô brincando com você. Mas é que às vezes as pessoas confundem, né? Sim, seria interessante ele fazer uma mentoria, por exemplo, para ser diagnosticado. Mas a gente costuma brincar que na oratória existe uma condição que é uma disfunção cognitiva. Você entrega algo e acredita que esteja entregando aquilo e a pessoa recebe de uma outra forma. Tem uma máxima que diz que a gente é responsável por aquilo que a gente fala e não por aquilo que os outros entendem. Não, a gente também é responsável por aquilo que os outros entendem. Então, talvez para ele esteja muito claro o objetivo da mensagem, mas algo está distraindo a plateia. Pode ser a corporalidade, pode ser a modulação de voz, talvez ele esteja dando ênfase em palavras que não são tão interessantes para a transmissão dessa mensagem, ou não está se conectando da forma como deveria com a plateia, porque essa é a primeira coisa, eu preciso me conectar com esse público, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso direcionar a minha fala, estabelecer esse rapport que a gente brinca, esse espelhamento, para daí, na sequência, tentar executar essa mensagem. Isso que o Felipe falou, gente, olhar nos olhos da pessoa, isso é muito importante. Sim. E olha, e coisa mais chata do mundo, vou te falar, viu? Eu tive essa experiência recentemente. É a pessoa tá ali falando com você, tem pessoas que usam aqueles reloginhos que chega aquelas notificações, e você fica ali, ó. Aquilo ali é a coisa mais chata do mundo. Celular, se você está conversando com a pessoa, esquece esses aparelhos. Exato. Coloca no modo silencioso, já se você tem aquele, né? Se você tem tique que não pode deixar notificação ali. Em aberto. Gente, prestar atenção no que a pessoa está falando faz com que você também consiga se expressar melhor. Exato. As pessoas me perguntam o que eu preciso fazer na oratória para vender, por exemplo. São essencialmente 3 coisas. Olhar nos olhos da pessoa, falar o nome dela e demonstrar que você entende a dor que ela está sentindo e que você tem algo para oferecer. Transformar essa dor em desejo. Mas essa transposição de dor em desejo, ela só vai ser possível quando essa pessoa se conectar com você. Olhar nos seus olhos, ser chamada pelo nome. Tudo então, talvez importante. Na dúvida do Clébio seja isso. Talvez o problema não esteja na execução da oratória, mas nessa conexão que ele pode não estar estabelecendo aí com o pessoal. Olha, Felipe, eu confesso que esse pouco tempo de bate-papo que a gente teve aqui, eu adorei. Foi muito bacana. Eu acho que, assim, né, espero que você de casa também tenha validado todas essas dicas, guardado aí. Mas caso ficou alguma dúvida, ó, entra aqui no Instagram do Felipe para você acompanhar, ó, Fluência Oratória, tá? Esse é o Instagram dele, onde você pode estar se expressando melhor, se comunicando, conhecendo um pouco mais sobre esse universo que é encantador. Se comunicar, eu sou apaixonada pela comunicação, então... Esse é o Instagram da escola, nós temos cursos regulares intensivos de oratória, não só para quem é da área do direito, para quem também não é da área do direito, porque eu tenho formação em direito, sou professor da graduação, mas a escola é democrática, a gente atende a todos. E a gente atende também em formato de curso, em formato de mentoria, caso você tenha uma dor mais sua, alguma coisa mais específica que você queira sanar, a gente tem um ciclo interessante de mentorias também e a gente faz atendimento em empresa. Aí, ó, atendimento fica a em dica. company, a gente fica à disposição. Fica a dica para quem quer se comunicar melhor, se entender melhor, de que forma, né, se expressar de forma clara e objetiva. Felipe, prazer em conhecê-lo, tá? Prazer você. Uma boa semana para você. Obrigado pela oportunidade.